Mas quando o Miguel ele pede para brincar comigo, na minha mente, no meu inconsciente, vem a lembrança do meu pai que não brincava comigo. Isso era um momento de dor para mim. Então, quando o Miguel pede para brincar comigo, é como se eu tivesse que ir de encontro a esse momento de dor na minha vida. E ali eu tenho uma escolha a fazer. Me mover pela dor que eu vivi quando eu tinha 4, 5, 6, 7 anos com meu pai, que ele não brincava, ou resignificar isso na minha vida. Então aqui é o segredo do perdão. Eu perdoei meu pai, eu amo meu pai, mas agora é a mudança de mentalidade. Porque isso que eu estou vivendo, inconscientemente, está me levando a recordar aquele momento que eu vivi com o meu pai. Então aqui é o desafio de não se mover por aquilo que eu vivi, mas e não reproduzir aquilo que o meu pai reproduziu, mas me mover debaixo daquilo que eu sei que é necessário hoje para a vida do meu filho. O pastor, até aproveitando esse assunto que a gente está falando sobre pai, queria te perguntar qual a imagem que o pastor tem de Deus? Por a gente estar falando justamente sobre isso, essa questão de ou punição, ou ausência, ou algo nesse sentido, ou não também. Qual que é a sua imagem em relação a Deus? Em 2010 eu tinha uma visão, e aí a partir desse tempo que eu mergulhei e tenho vivido todos os dias essa cura, eu passei a enxergar Deus como Ele é, como um pai. Né? Mas não como um pai como o meu pai terreno, mas como um pai que sempre tem o melhor para minha vida. Esse melhor num não e num sim. Esse melhor com uma porta aberta e uma porta fechada. Ele sempre tem o melhor cumprindo aquilo que eu achava que ele deveria cumprir e também aquilo que ele não achava. Então eu consigo hoje ter essa plenitude e é o meu grande chamado, né? O Léo sabe um pouquinho disso. A minha missão, quando eu saí de Belo Horizonte, eu recebi uma palavra de um apóstolo. Ele disse: o Senhor está te enviando para o sul do Brasil para remover pessoas do cativeiro da orfandade. Eu entendo hoje que a minha função, a minha vida, ela é levar as pessoas a verem e enxergarem Deus como Ele é, como um pai, não como nosso pai terreno. Elas vão na igreja, de repente, ouve falar que Deus é pai amoroso e tal, e ela não teve esse pai amoroso, né? Tem essa questão na sua igreja de Muito, muito, pessoas procuram vocês para conversar sobre isso? muito. Por exemplo, qual é o grande desafio da independência das pessoas hoje? Pessoas que hoje são independentes nunca tiveram a figura de um pai que deu auxílio e tiveram que se virar, viver a vida e fazer por elas mesmas. Isso gerou uma independência. Por quê? Porque o pai que deveria ter sido um pai de provisão, de cuidado, né? Trazendo o que a pessoa, que aquela criança, aquele filho precisava, não fez. E aí, se eu não tenho ninguém que me traga água, eu vou fazer o quê? Eu vou atrás da água. Mas o pior é que muitas tiveram a palavra do pai dizendo assim: eu vou trazer água, filho. E nunca trouxeram. E aí, isso me faz o quê? Ter que dar um jeito na minha vida. Então, se o meu pai não fez ou não me trouxe, eu vou ter que ir atrás. E se o meu pai me prometeu e não me deu, agora mesmo que eu tenho que ir. Então, muitas pessoas hoje sofrem com essa realidade de depender de Deus porque tiveram um pai que ensinou a elas a serem independentes. Muitas pessoas não confiam ou não creem nas promessas de Deus porque viveram uma vida inteira na infância com o pai dizendo assim: eu vou te dar, e nunca deu. Eu vou comprar, e nunca comprou. Eu já tive casos de pessoas falar assim: pastor, meu pai me prometeu pagar minha faculdade. Quando eu fui concluir o curso, eu devia milhões. E eu fui descobrir que meu pai nunca pagou uma faculdade, nunca pagou mensalidade. Então,
Isso faz com que as pessoas criem esse mecanismo de defesa dentro delas, né? E aí, quando eu apresento um Deus que é pai, obrigado. Eu sei muito bem o que é ter pai.